Então, com imensa gratidão no meu coração, a gente começa mais um acolher. Esse é o nosso quarto mês da vivência acolher. Para quem não sabe, ele acontece toda a última segunda do mês, toda vez com o tema de acolher algum aspecto nosso e com, além de mim, uma outra iluminada, o iluminado cheio de amor, trazendo aqui a sua força, como hoje a Aninha, que aceitou o convite para estar conosco, trazendo essa luz gigante e amorosa que ela é. Ah, hoje nós vamos acolher o silêncio, a escuta do vazio. Então, eu peço para que vocês fechem os olhos um pouquinho, só para a gente fazer aqui um acolhimento, um ancoramento da energia para selarmos o campo. Respirem. E neste instante sagrado, invocamos a presença da divindade viva em nós, que nos habita, que nos envolve, que pulsa em cada célula do nosso ser. Com humildade e reverência, nos abrimos ao reencontro com o que é verdadeiro. A centelha que somos, a essência que vibra silenciosa por trás de cada papel, de cada dor, de cada tentativa de acerto. Hoje queremos apenas estar inteiros, estar humanos, sem máscara, sem pesos, sem exigências de perfeição. Nos acolhemos exatamente como estamos, com os sentimentos que vierem, com as memórias que pesam, com a esperança que arde forte aqui no peito. Invocamos com amor a união com a nossa divindade interna, não como algo distante, inalcançável, mas como uma presença viva que nos sustenta, mesmo nos dias nublados. Acolhemos a nós mesmos com gentileza. Honramos tudo que já somos, tudo que ainda conseguiremos ser. Permitimos que a luz se encontre com as sombras, sem pressa de resoluções, apenas com coragem de amar, respirar e seguir. Neste espaço, damos permissão ao amor para que seja a base, a verdade para ser o guia e o acolhimento para ser o caminho. Que assim seja, na força de toda essa egrégora que inspirou, ancora e sustenta este trabalho. Assim é. Assim é. Então hoje o que veio foi o acolher o vazio, acolher o silêncio, a escuta do vazio. E a gente, por quanto tempo, por quanto tempo, nós acreditamos que o silêncio era inadequado, que era morto e que era necessário o barulho para a criação das nossas vidas. Por quanto tempo nos perdemos de nós mesmos no barulho externo do mundo.
Por quanto tempo nos impedimos de sentir o que é real, o que é verdadeiro, silenciados, mas por vozes que gritavam mais alto que essa aqui do coração, lá fora. Por quanto tempo vivemos o vazio, aquele vazio dolorido dentro de nós, sentindo que nada mais fazia sentido, que nada explica a própria vida e ansiando por preencher este vazio com algo que nos desse sentido, direção, completude. E eu lembro que há um tempo, quando na primeira percepção do vazio, mas não desse vazio, que é medo, desconfiança, desespero, falta de autoamor, a percepção do outro vazio, que é a plenitude, é o vazio que é cheio de tudo, que nada se faz necessário porque ele é tudo. O vazio que tem uma ausência de som porque, na verdade, ele está pleno de todos os sons. Como aquele silêncio quando a gente vai ligar uma música. É silêncio, mas é um silêncio riquíssimo de possibilidades de todas as notas que virão. Esse é o vazio pelo qual o outro no vazio nos ensinava a buscar. E eu lembro que há um tempo eu descrevia esse vazio porque eu estava começando a encontrá-lo. E eu lembro que no momento uma pessoa até ficou um pouco incomodada, por assim dizer, por eu comparar Deus ao vazio. Esse lugar de estar em Deus com esse vazio. E na época eu não tive palavras, as palavras que me chegaram hoje, com tanta percepção por conta desse trabalho, para explicar que há dois vazios. Há o vazio que é desespero, dor, e há o vazio que é fértil, pleno de vida, né, Aninha? É, e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, convite da Elis para a gente refletir um pouquinho mais sobre esse silêncio e esse vazio, né, que a gente tem redescoberto. E não se trata de um silêncio comum, né, da ausência de sons. É um silêncio que ele está além das palavras, dos sons, das imagens. Ele antecede tudo isso, ele sustenta tudo isso, ele é eterno, né? E nesse vazio, onde repousa a bondade infinita do nosso Criador, né? De nós mesmos, esse amor sem medida, essa paz que é serena, que está no nosso centro, né? É esse espaço seguro dentro da gente que a gente vem redescobrindo juntos. E quando a gente para e entra nesse silêncio, nesse estado de ser, a gente observa, né, tudo com mais calma, com mais clareza, as nossas emoções, os nossos impulsos,
como ser humanos que nós estamos, né? E a gente reflete com menos julgamento, sem críticas. Então, isso torna mais fácil esse alinhamento com o nosso eu real, com a nossa verdadeira essência divina, né? E com carinho a gente vem honrando essa jornada que a gente está trilhando juntos, esse redescobrir-se no silêncio, no vazio completo, como a Elis lindamente trouxe, né? E a gente vai entrando num espaço de serenidade, de gratidão, vai se permitindo mergulhar nisso, né? Então, a proposta hoje é que a gente se entregue, a gente solte os conceitos, os preconceitos, né? O que a gente acha que sabe, que não sabe, as necessidades, as expectativas, que a gente solte tudo isso nesses minutos que a gente está aqui, que a gente entre para esse vazio, para esse silêncio, em respirações conscientes, né, para que a nossa presença seja um raio de luz, né, que a gente possa ser conduzido por essa sabedoria que já vive dentro de nós, nessa harmonia divina. Então, esse é o convite que eu faço para todos. E quando eles sentir que a gente está pronto para mergulhar, a gente começa. Queres Sim. trazer? Só uma coisa que eu senti aqui que tu trouxe, que eu já vinha sentindo desde cedo, hoje também é importante a gente, né? Tu falou que o vazio ele nos dá essa, nos abre para possibilidades, nos estarmos, né? A velha história do se o copo está muito cheio, não cabe mais nada. Se nós nos vemos como uma folha escrita, totalmente cheia dos dois lados, não há mais onde escrever uma nova história, novas possibilidades, não há mais como a gente preencher ou escrever uma linha por dia, porque já está cheio, já está pleno, já está. Mas talvez aquilo que esteja escrito não é aquela história que nós queremos contar hoje, não é o que nos preenche hoje, não é a nossa verdade que está escrita ali. Foi o que foi importante ontem, foi aquilo que vivemos, nós honramos, acolhemos, mas nos permitimos que isso, como tu disse, Aninha, não nos defina. Foi apenas a experiência vivida, aprendida, amada, honrada, mas eu me permito a todos, a todo dia, ter a pureza de uma folha em branco. Quando a gente fala que todo dia a gente pode fazer uma nova escolha, e eu faço esse exercício todas as manhãs, eu escolho a paz, a harmonia, o equilíbrio e deixo e sempre deixo claro que eu quero ser essa folha em branco para que todas as possibilidades tenham condições de escrever um pouquinho nessa folha em branco. Então, neste momento, eu convido vocês a se permitirem todos os dias serem essa folha em branco, para que a vida escreva as possibilidades, para que vocês vão escrevendo aquilo que realmente querem experienciar de agora em diante. Aninha, pode ir, meu amor. Então, vamos mergulhar
Haverão momentos de pausas para a gente mergulhar profundo, abrindo espaço dentro de nós. Convido vocês então a fecharem os olhos e respirarem profundamente. Enche o peito de ar e solta bem devagar. Mais uma vez. Solta devagar. Bem lento. Só abaixa um pouquinho, mano. Tá bom. Tá me ouvindo bem? Tá muda, Elis. Tá bom assim, obrigada. Então agora eu convido vocês para imaginarem um círculo de luz dourada envolvendo todos nós, como se nós estivéssemos numa grande roda e esse círculo de luz dourada nos envolve todos. E dentro dele, raios de luz rosa do amor incondicional, dourado da sabedoria e raios azul da força e da vontade divinas emanam do coração de cada um de nós, unindo todos os corações numa só chama trina, que se eleva acima desse círculo, uma chama trina imensa que vai se expandindo, expandindo e cobre todo o nosso planeta. Todos os nossos irmãos e irmãs se unem a nós agora nessa chama trina do amor, da vontade e da sabedoria divinas. Somos um só coração. Estamos na luz, estamos no amor, estamos protegidos e guiados. Estamos em Deus. Inspirem, expandindo ainda mais a força dessa chama trina. E exalem. O silêncio existe no nosso coração. E é nele que nós mergulhamos agora. Inspira a vida e exala, transbordando esse fluxo contínuo. Solta os teus ombros para baixo, relaxando bem. Sente aos poucos o corpo se aquietar, repousando nessa energia da chama trina. Não é preciso compreender nada, apenas sentir. Sente a energia. Sente o calor. Percebe os sons ao redor. Os sons distantes.
os próximos, os sons de dentro do teu corpo. Apenas escuta. Percebe que por trás de todos os sons existe algo que nunca muda, o silêncio. Esse silêncio não está só fora, mas dentro. Ele é o campo que envolve e sustenta tudo. Inspira esse fluxo, permite ser tocado pelo silêncio. Agora leva a tua atenção para o teu centro, esse espaço interior que é cheio de vazio. E esse vazio, ele não é ausência, ele é plenitude. Esse vazio é o campo das infinitas possibilidades, onde nada está fixo. Mas tudo existe em potência. É o oceano antes da onda. É a tela em branco. É o espaço onde tudo, absolutamente tudo pode ser criado.
O vazio é o seio da fonte, é o ventre divino que acolhe todas as manifestações, antes mesmo delas nascerem. Permita-se sentir esse vazio dentro e ao redor de ti, onde nada te falta, onde nada sobra, onde tudo já está contido. Silêncio não é a falta de som, mas a presença viva que sustenta todos os sons. Silêncio é a nota contínua que vibra por trás de todas as músicas. Mesmo quando não é ouvida. Silêncio é o fundo eterno onde o movimento acontece sem perturbar a calma. É a respiração da fonte, onde nada se perde, onde tudo se integra. Esse silêncio e esse vazio são o próprio campo vivo da fonte. E você não está separado dele. Você é parte dele.
Você é o próprio vazio, pulsando em plenitude. Você é o silêncio se reconhecendo. Você é a centelha divina que sabe que é o eu sou primordial. E aqui não há dentro e fora, não há tempo ou espaço, apenas a consciência infinita respirando através de você. Consciência infinita respirando através de você. O vazio e o silêncio são apenas dois nomes para o mesmo mistério. O vazio é o espaço que contém o silêncio, é a consciência que sustenta. Juntos são a matriz divina, campo do Uno. Quando se entrega ao silêncio, observa-se
Quando entra no vazio, encontra o silêncio. Ambos são a mesma face da fonte, o eterno nada, que é tudo. Sua verdadeira natureza. É a lembrança. O que o vazio quer me mostrar agora, que eu sempre soube, só estou relembrando. O que o vazio quer me mostrar, que eu sempre soube e só estou relembrando. O que o silêncio revela em mim. O que o silêncio revela em mim. Não espere respostas lógicas, apenas sinta. Tudo é expressão.
Permita que o silêncio e o vazio se expressem através de você. Desejar anotar alguma palavra, desenho. Permita a sua mão se mover, se expressar. Eu sou. Antes de tudo havia o silêncio. O vazio de tudo que conhecemos, que percebemos. E a partir daí toda a vida se manifesta. Não porque ela já não havia, mas porque foi um ápice de amor que a pintou com novas nuances. O silêncio interno que acessam em si mesmo, filhos amados. Não é senão a própria existência divina, numa abundância infinita, a ser desvendada, revelada em formas, sons, criações, enfim. No nada, como já lhes foi dito, existe a possibilidade do todo. Porque é ali que existe a permissão para o eterno renascer.
acontecer, colapsar. É em cada acesso a si mesmo que criam a integração, o alinhamento com o mais profundo em vós. Inicialmente, vossos corações ansiavam por uma busca, por um complemento. À medida que caminharam, compreenderam que só havia em si mesmos o divino complemento na divina memória de serem a própria unicidade. Hoje, mestres de si mesmo, já compreendem que o campo não é senão a própria ressonância deste silêncio que ecoa em vossos corações. Acessem-no e diante de vós encontrarão o divino manifesto em cada microsegundo, em cada rosto, em cada pedra, em cada escolha sua ou de vossos irmãos. O silêncio é fértil. De criações, e é nele, filhos amados, que repousa o amor. Eu sou o silêncio vivo, paz eterna, luz radiante. Eu sou vazio pleno e completo. Eu sou plenitude em movimento.
Eu sou a verdadeira lembrança da unidade. Eu sou o amor se reconhecendo em amor. Eu sou um com a fonte e manifesto agora o amor que eu sou. Nutridos nesse silêncio e nesse vazio que tudo contém, onde todas as manifestações nascem, onde toda a vida é sustentada. Expandimos ainda mais a nossa chama trina. Em união e amor com todos os seres. Expandimos além terra, para todos os orbes, além do universo, além da galáxia. Nesse ventre fértil, que é o silêncio e o vazio do absoluto. Todos já são filhos do amor.
tudo já são. São a própria manifestação e transbordo do amor do inefável, de Deus, Pai e Mãe. Se reconhecendo em verdade, relembrando quem são. Filhos do amor. Inspire. Agradecendo a esse mergulho, a essa entrega. Agradecendo a esse sagrado que somos e que se revela de tantas formas e sentires, através do silêncio e do vazio, através dos sons, das cores, das palavras, dos toques, da respiração. Tudo está o divino. Nele tudo está contido. Vou movimentando os dedinhos. Que o silêncio que tocamos, que o silêncio que tocamos hoje permaneça como um templo dentro de nós. Que a escuta seja um guia suave, capaz de revelar verdades que a mente não alcança. Que o vazio nos lembre que não precisamos temer o espaço, pois é nele que germinam as sementes do novo. Que cada coração aqui presente volte para a vida com mais leveza, confiança e entrega ao mistério sagrado de existir. E que possamos caminhar lembrando sempre que é no silêncio que nos encontramos, no vazio que renascemos. E assim
porque assim é, assim será e assim já é. Assim é, assim é. Obrigado, minha irmã. Eu que Profundo agradeço. demais, lindo demais, como tu és. Quem, Como somos. quem sentir, quem quiser trazer o seu sentir, o que estiver sentindo no campo, sintam-se em casa, irmãos, porque é assim que estamos. Corações unidos sempre. Quem quiser compartilhar algum sentir, profundo, né? Não tá dando para te ouvir, Flavinha. Melhorou? Fala, Fone. Consegue agora? agora sim. Então, é muito forte mesmo, como vocês falaram, né? Tá tudo, o corpo inteiro dormente e sentindo a cabeça expandida, assim, totalmente expandida, assim. Ela precisa voltar, assim, eu acho que ela não tá aqui ainda. E eu não conseguia escutar o que estava sendo falado, assim, porque eu ia e voltava, eu apagava e eu tentava voltar e apagava e acho que estou voltando e assimilando ainda, assim. Um trabalho muito lindo, muito gostoso. Obrigada, meninas, por esse amor, por esse carinho. Obrigada, Obrigada, Flavinha. Flavinha. Que bom que tu não conseguiu escutar, porque é isso mesmo. É a gente mergulhar tão dentro, Isola fora, né? é, que o som ele some, né? Aliás, a Bibiana falou isso aqui, ó. Fazia barulho lá fora, mas toquei meu silêncio profundo dentro de mim. Que lindo. É isso, e é um lugar tão maravilhoso, né? Da gente se encontrar e se estar. É um lugar Eu, muito pleno, né? Muito cheio de Confortável. paz. É, ele é cheio de confortável. paz, de segurança, né? Ele é recheado, Seguro. seguro, seguro. Eu, enquanto a gente mergulhava nesse silêncio profundo, primeiro a Ana conduziu ali da chama a Trina e ela se levantou acima do círculo numa potência, numa forma, numa força, e aquelas cores foram se espalhando muito além de nós. E a energia, e de repente eu percebi manifesto para que a gente perceba, e eu acho que para trazer para vocês, era Deus pairando, sustentando e olhando aquilo, mas se mostrando numa forma feminina, numa mãe, numa mulher, e me dizendo que era essa força, essa grande
sabedoria, né? Essa inteligência suprema, a energia absoluta. Mas ali, como que holografado para mostrar que nos abençoava no trabalho, que potencializava o amor emitido do círculo. Então, precisava dividir com vocês. Que lindo, Ana. O amor é assim, né? Quando a gente transborda, ele não tem limite. Ele se expande, ele se expande, ele vai além do que a gente possa imaginar. E ele fica ali, atuando, emanando, zelando e aguardando até que cada filho sinta o impulso de se reconhecer no amor que sempre foi, que sempre é, sempre será. Obrigada. Te esperando o nosso sim de abertura, né? Sim. Esperando o nosso sim. E ele se manifesta de tantas formas. De tantas formas, a gente espera sempre a bela face, mas nem sempre é numa bela face que ele se manifesta para dizer que está lá. Mas esse encontro conosco, ele só se dá quando a gente sai realmente desse eterno questionar e racionalizar e se permite fluir nesse sentir. Tantos ainda perdidos de si, querendo compreender com a mente o que a gente encontra com tanta facilidade quando desliga. Não no desligar no sentido de que ela não tem função, mas compreendendo que ela é uma ferramenta do corpo, da própria dualidade e que além dela há uma consciência imensa que só sabe se traduzir pelo coração. Obrigado, meus irmãos. Ainda aberto para quem quiser trazer o seu sentir. Se não, eu vou parar de gravar para a gente conversar. Quero contar uma coisa para vocês. Muito obrigada. Aninha Obrigada. amada, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, meninas.